Hello, meu nome é Paulo Nidec, eu sou professor de inglês e francês e hoje eu vou falar por que você não sabe falar inglês. Por que que você sai do curso, você termina o curso e você não sai falando inglês? Primeiramente, aqui eu tô falando de qualquer curso, tá? Eu não tô falando que o cara faça o curso X, Y, Z e que ele saia falando ou que ele deixe de falar. Eu não tô falando da qualidade dos cursos. Eu tô falando que normalmente a regra, e isso que é o preocupante, a regra é que a pessoa termine um curso de inglês, seja ele qual for, e a pessoa vai ficar lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos às vezes entra no curso e sai, entra e sai, entra e sai, e ainda assim a pessoa não consegue se expressar, não consegue falar inglês. Isso que é preocupante. O preocupante é que, como eu falei, a exceção é que a pessoa saia de um curso de inglês falando inglês. A exceção é essa. A regra é que a pessoa termine um curso de inglês e não saia falando. A pessoa se forma em inglês, eu falo, beleza, então ó, pega esse telefone aqui e pede uma pizza pra gente. Pede uma pizza em inglês. A pessoa, opa, não vou falar, eu fico com vergonha, etc. Então, é isso. Bem, o que eu observo nos cursos é que você tem um foco que às vezes é extremamente técnico e não é exatamente aquilo que o aluno precisa, né? Os cursos no termo geral ficam ok, guys, repeat, tarará, aquela dinâmica ali e que é importante, mas você nunca tem um foco especificamente no discurso. Você nunca tem um foco que seja o aluno se portar, falar bem inglês e falar com as pessoas, etc. Você tem uma dinâmica que é muito de repetição, você foca muito na gramática, você foca muito no vocabulário, na parte técnica. Você tem zero foco na parte psicológica, você tem zero foco no quão bem a pessoa se sente falando, ou quão mal a pessoa se sente falando inglês. Você tem zero isso, até porque a maior parte dos cursos de inglês, o professor já entra na sala somente falando inglês. Então, você nem conhece a voz que o seu professor tem em português. Ele já começa falando com você em inglês desde o primeiro segundo. Você não sabe nem falar, você não sabe falar nada em inglês, o que é virtualmente impossível, né? Você conhece pelo menos internet, Wi-Fi, etc., porque o inglês está muito presente no nosso cotidiano. E esse é um pouco já do meu método que eu estou falando. Eu vou pela familiaridade do inglês. Eu vou lentamente colocando o inglês dentro de você e fazendo você juntar as peças. Mas bem, você não fala nada de inglês, você entra no curso e o cara começa a falar, alright people, so today we're going to start studying the greetings. E você não entende nada. Você, no final, o cara vai falar ali 100% de inglês, supostamente para você acostumar o ouvido, etc, etc, mas você só vai entender, e é só o que importa, é hello, how are you, what's your name, etc. Então, às vezes você fala tanto inglês e o foco é algo tão menor e que se você pudesse traduzir ou se pudesse ser aplicado mais diretamente, seria mais fácil. De novo, eu não estou falando que os métodos que estão por aí são completamente ineficazes. Não são. Estou falando que eles poderiam ser melhores se você focasse mais na parte psicológica e um pouquinho menos na parte técnica. Eu converso, tenho muitos professores, amigos, coordenadores, donos de curso que eu converso e me encontro semanalmente, mensalmente, sempre que eu posso, que são pessoas que têm experiência no mercado, que entendem disso. E normalmente o que eu vejo é um foco muito grande nessa parte técnica. Como é que você vai ensinar, sei lá, o present perfect para o aluno? Como é que vai ser a aquisição da linguagem do aluno? Como é que o aluno pode entender tal coisa e tal coisa? Quando na verdade eu posso dizer que 90% dos casos que eu vejo não é um problema de entendimento. É um problema que a pessoa não se sente confortável falando inglês. É um problema que a pessoa não se sente segura. Isso nunca é trabalhado no curso. Como eu falei, é muito comum o professor entrar em sala de aula e é uma coisa fria. Ele chega lá, dá aula dele, já chega, sei lá, 1 minuto atrasado, vamos supor, a turma já está lá, ele chega, dá aula dele, pá, pronto e vai embora. Não tem nem contato em português com o aluno, porque às vezes é proibido pelo curso. Às vezes é proibido falar português em sala de aula, ok, eu entendo isso, entendo, não estou falando que apoio, eu entendo.
Mas aí o cara também não fala português e não entende, não vê se o aluno está com dificuldade, se não está. O aluno, por só falar inglês, não consegue se expressar, fica aquela coisa. E é complicado, né? E depois o aluno vem, como eu recebi vários alunos que falam: olha, Paulo, você é a minha última tentativa. Se eu não conseguir falar inglês com você, eu desisto. E essa é a última tentativa, é uma grande responsabilidade, né? Mas enfim, antigamente eu atendia os alunos, e agora eu vou falar um pouco de metodologia. Antigamente eu atendia os alunos como se fosse num consultório de psicanálise. O cara vinha aqui e literalmente ele falava dos bloqueios dele, o que fez, etc. Porque é o que eu tô falando, tem um bloqueio, tem um problema de timidez. E é o que eu falo. Se o cara é tímido em português, como é que ele vai ser solto e tranquilo em inglês? É impossível. Se você é tímido em português, em inglês você vai ser muito mais tímido, né? Essa é a questão. E aqui que tá, e por isso que o meu trabalho é tão árduo e tão difícil, porque eu estou focando no problema, no cerne do problema. E o cerne do problema, às vezes, é muito mais profundo do que somente saber se o aluno está entendendo e compreendendo, sei lá, o present perfect continuous. Se ele está entendendo o superlativo e aquela parte super complexa do inglês, a segunda condicional, etc. Que eu particularmente adoro. Eu sou um nerd das línguas e dos idiomas. Eu leio, devoro os livros, acho fantástico isso. Mas, se você focar somente nisso, ou se você focar demasiadamente nisso, você pode ter um problema no médio e longo prazo, porque o aluno vai sair sem falar. Já vi vários casos aí da pessoa que é formada em inglês, já morou fora às vezes e tudo, e não fala bem inglês. Porque a causa não é somente técnica. E às vezes é muito formado técnica, é muito dado tecnicamente. Então, se a pessoa é tímida, fica complicado. Então, eu vou atacar no cerne da questão o que é difícil, como eu estou falando. Às vezes a coisa é muito mais profunda. Às vezes a coisa vem da criação, vem de que ela não se sente bem, vem do porquê ela está falando inglês. Você tem um fator psicológico muito violento. Eu lembro, tanto para exemplificar isso, eu lembro de uma aluna que no curso, ela tinha uma rejeição tão grande pelo inglês que ela literalmente ia parar durante a aula e ia no banheiro vomitar. E depois voltava. Então, eu imagino, será que o tratamento, vamos pensar aqui, que é uma exceção já, né? Será que essa aluna, nesse caso, ela precisaria de um tratamento de inglês somente? Ela precisaria somente de aulas de inglês? Eu acho que não. Ela precisaria até reavaliar. Será que ela quer realmente aprender inglês? Será que é isso que ela quer fazer da vida dela? Porque eu lembro que ela ia pro trabalho e também ela falava, vomitava porque ela falava inglês no trabalho e etc. E ela tinha uma rejeição tão grande, parece até coisa de desenho animado, né? A pessoa odeia tanto uma coisa que vomita. E no caso dela é verdade. Isso é incrível. E você vê casos assim muito complicados, etc. E eu sempre fui muito questionador. Desde que eu comecei a dar aula, desde o primeiro dia que eu comecei a dar aula e que eu não sabia dar aula, né? Porque quando você começa, você recebe treinamento, recebe aquela coisa toda, mas você não sabe. Então eu estudava, etc. Mas uma pergunta que eu sempre me fazia, desde o primeiro dia de aula, dando aula, era como o meu aluno pode aprender melhor. Como é que eu posso transmitir esse conhecimento para o aluno de uma maneira que seja eficaz, que seja direta ao ponto e sem enrolação, sem levar 10 anos para aprender, sem levar um monte de tempo, etc. E nesse caso da timidez, eu lembro com outros professores de inglês, inclusive, ali no convívio com outros professores, nos cursos que eu trabalhei e tudo, que hoje eu trabalho e tenho meu próprio curso. Mas eu lembro que os próprios professores de inglês, eles tinham timidez de falar inglês na frente um dos outros. Eles falavam na aula, eles falavam ali e tal, mas ao falar inglês mesmo, tinha uma timidez ali, né? Então, você vê, o próprio professor, muitas vezes ele é tímido. Ele encarna ali um personagem quando ele está dando aula, que pode funcionar e tal, mas ele não é solto para falar inglês, ele não se sente confortável e tal. E tem uma coisa também aqui no Brasil, né, que o Sérgio Buarque de Holanda escreveu muito bem, que é o homem cordial. Aqui a gente sempre tem que ser bem tranquilo, a gente não pode se impor muito, você não pode ter uma personalidade muito forte. Então, o comum é falar assim, você fala inglês? Eu falo um pouco, eu me viro e tal. Parece que as pessoas, às vezes, têm vergonha de falar que sabe falar inglês. Né? Parece que você tem que ser muito humilde, você tem que, né, ficar na sua, não pode se mostrar demais. Aí tem aquela música, acho que é do Vinícius de Moraes, que fala
quem parece ser não é, etc. Ou seja, você nunca pode falar, não, você fala inglês? Oh, falo inglês muito bem, obrigado. Né? Você fala francês? Falo francês, muito bem, obrigado. É o que eu faço, não é vergonha nenhuma. Pelo contrário, você está se auto-boicotando se você falar que não, fala um pouquinho, eu me viro, não sei o que. Não. Hoje o mercado e as pessoas precisam que você efetivamente saiba falar inglês e se sinta confortável com isso, se sinta seguro. Se você não tem essa segurança para passar, se você não se sente confortável ao falar inglês, fica muito complicado. Bem, então o que eu vejo no termo geral é essa falta de preparo, às vezes essa falta de tato, é uma metodologia muito fixa, muito engessada, né? Uma metodologia onde você só pode falar inglês na sala de aula, ou que você só pode seguir ali um A, B, C, D, E, F, G, sabe, um passo a passo muito engessado, muito fixo, quando na verdade toda aula, toda relação humana deve ser um diálogo. Né? O professor ele não pode dar uma aula idêntica de uma turma para outra, porque cada turma é uma turma. Cada turma vai se comportar de uma maneira específica e diferente. É claro que eu estou idealizando aqui. E eu sei que na prática o professor trabalha pra caramba, ele dá aula aqui, dá ali, etc, etc. Mas eu estou falando aqui do ideal. E o ideal é isso, é o cara dar um foco específico. Eu lembro que eu chegava antes e saía depois, eu conversava com os meus alunos antes, quando eu trabalhava em outros cursos e tal. Chegava antes, conversava com os alunos em português, em inglês, etc. E aí, você teve alguma dúvida? Como é que você está se sentindo em relação ao inglês, etc. Porque tentando ajudar e dar um toque mais humano a essa questão, tentando adaptar melhor a minha aula para o aluno, para como ele vai receber. Né? Você tentando fazer uma coisa mais personalizada, mesmo que seja num grupo, e você vê como aquele grupo funciona melhor. Uma outra reclamação que eu recebo muito, eu escuto muito falar, é o pessoal falando assim: ah, professor, eu vou para aula de inglês, mas eu fico tímido. Essa semana eu escutei uma amiga minha falar: ah, eu ia lá pro curso, mas aí tinha uma menininha lá, muito mais nova que eu, que já falava inglês fluentemente. E eu não falava nada, eu ficava tímida, não sei o quê, e que a turma é desnivelada, e patati, patatá. E assim, a sociedade é assim, a vida é assim. No seu ambiente de trabalho, você vai ter pessoas que falam inglês muito melhor do que você e muito pior também. Eu, certamente, por melhor que eu ache que eu falo inglês, eu vou achar brasileiros que falem muito melhor do que eu. Eu não sou o melhor do mundo, pô. Eu vou achar pessoas, americanos, brasileiros, chilenos, que falam inglês muito melhor do que eu. E aí? E eu sou professor de inglês, como é que eu me sinto? Né? Eu vou me sentir mal, vou me sentir desconfortável. Não, você vai ser você mesmo, você tem que se impor, você tem que falar. Eu lembro uma vez, e isso pode até parecer um pouco hostil, se você se colocar no meu lugar por um minuto. Eu lembro uma vez que eu dei uma aula para uma turma, acho que era de intermediário, avançado, e tinha literalmente uma garota americana de 9 anos assistindo, que ela era parente de alguma aluna que estava lá, e a garota americana, claro que ela falava inglês super bem, talvez até melhor do que eu, porque ela sempre falou inglês, ela tem os pais são americanos, estuda no colégio, sempre blá, blá, e ela tá lá assistindo minha aula. E eu, como professor, vou me sentir intimidado, que seria o caso, né, desse que eu estava comentando? Não, eu vou dar minha aula normalmente e até inserir a garota na aula, que eu vou ver isso com olhos positivos. Que bom que tem um americano aqui participando da aula. Aliás, essa é uma das características do meu método, né? Eu insiro gringos, insiro os meus amigos que estão visitando aqui o meu curso, a minha casa, a cidade. Eu coloco eles para participar, eu faço um diálogo. Eu saio com os meus alunos, e com o americano ou com o francês, quem tiver, não sei o que. Eu tenho muitos amigos pelo mundo inteiro, então eu coloco eles também para que seja uma coisa real. Mas a questão central é essa: a pessoa tem que perder essa timidez, tem que se impor, tem que falar, né? E é muito comum a pessoa terminar o curso e, e não sair falando, o que é muito chato e muito complicado. Lembro, inclusive, tem um poliglota que eu admiro muito chamado Steve Kaufman. E tem vários vídeos dele, ele comentando
conversando entre os alunos dele e os amigos dele, e inglês, que é o idioma oficial dele, e ele ensina inglês, francês, ele tem uma escola de vários idiomas, e ele tem esse approach, tem essa metodologia que é muito amigável, que você está próximo dos alunos e que você conversa com uma naturalidade, etc., e que não tem tabu, sabe? Eu vejo que tem muito tabu no aprendizado do inglês, no ensino do inglês. Tem essa coisa de pensar em inglês, você tem essa coisa de exercitar o vocabulário, a gramática, tem que trabalhar a gramática, o vocabulário. Eu sinto, agora eu vou confessar uma coisa bem pessoal para vocês, eu sinto que quando o aluno vem me perguntar, quando vem me procurar, às vezes parece que ele está indo num self-service. Assim, ele vem e ele fala, olha, professor, eu preciso de um pouco de gramática, preciso de um pouco de vocabulário, preciso trabalhar um pouco a minha pronúncia, etc. Como se ele estivesse escolhendo as coisas que ele tem que praticar. Na verdade, na minha prática, no dia a dia, às vezes eu estou olhando ali o aluno como um médico, né? Que o cara vem e me apresenta uma situação que ele acha que é sui generis, que é única no mundo, e que eu vejo que o caso dele é similar a tantos outros e que eu vou dar um direcionamento para ele. E normalmente não é o direcionamento que a pessoa quer. Muitas vezes o aluno ele vem com uma situação que ele está equivocado. Ele recebeu um feedback errado, ou ele não consegue, sei lá, se escutar, se entender bem inglês, né? Uma coisa que eu escuto sempre é, professor, eu escuto inglês e não entendo nada. Quando eu escuto o meu listening, a minha escuta é muito ruim, né? O listening de todo mundo é ruim. O listening tem que ser trabalhado criteriosamente. É uma coisa, quando você está vendo um filme, um rádio, etc., você tem que trabalhar ativamente isso. Ou todo mundo reclama também que eu entendo muito mais do que eu falo. Isso também é um processo natural, porque isso aí tem a ver, se você pensar na criança, a criança ela escuta muito mais, ela fica um ano escutando para depois começar a falar as primeiras palavras dela. Então você consegue inicialmente absorver tudo passivamente e depois você consegue colocar isso no seu vocabulário ativo, né? Então eu acho o porquê que você não consegue falar inglês bem por isso, principalmente por isso. Porque você não tem um foco psicológico no que está. Você talvez esteja trabalhando demais a parte técnica, o vocabulário, a gramática, etc. Mas você tem medo, talvez, de se expor, de se abrir, de falar inglês e falar, você fala inglês? Yeah, I can speak English. It's not a problem. If you want, we can speak in English. E você se sentir confortável, tranquilo com o inglês que você fala. Ok? Bem, muito obrigado por assistir, curta o vídeo, comente, deixe aí seu elogio, sua crítica, se você concorda, se você discorda, se você acha que tudo que eu falei é besteira, deixe seu comentário, inscreva-se no canal. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.